Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Está no ar mais um Plantão do Rock. Hoje, uma grande novidade para vocês, dia 12 de maio, o canal do Simers está completando 1 ano de idade. O canal na plataforma YouTube, como vocês conhecem. A rádio, sistema de comunicação Simers, tem um pouco mais de tempo. Este programa, Plantão do Rock, teve a grata felicidade de, ao completar 1 ano de existência, já faz um certo tempo, eu tive a grata satisfação de entrevistar um comunicador consagrado aqui do Rio Grande do Sul. E hoje, quando estamos completando 1 ano do novo canal do Simers, eu também tenho a grata satisfação de entrevistar um grande comunicador, uma grande personalidade, um cara que eu acompanho há muito tempo e ele vai contar como é que é isso de as pessoas daqui a pouco se sentirem íntimas dele e daqui a pouco ele, obviamente, não tem a mesma intimidade com milhares de pessoas e que é um cara que atravessa gerações, posso dizer assim, não o querendo chamar de idoso, mas que continua aqui na ativa e continua espalhando comunicação, notícia, música, entretenimento, cultura para todos vocês e para nós também. Tô falando do Mauro Borba, que grande prazer em te receber. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, poder falar um pouco de mim, um pouco do rádio, né, que é uma coisa tão importante assim nas nossas vidas. Quanto tempo de carreira, Mauro? Eu tô com 45 anos já de rádio, né? E desde que eu comecei numa rádio em Porto Alegre em 1980, na Rádio Bandeirantes FM, e que inaugurava naquele ano, né, a emissora da Rede Bandeirantes, que depois se transformou em Rádio Ipanema e tal, né? E aí segui por esse caminho. Então já tem uma boa estrada aí, né? Tu que evidentemente tem uma intimidade com a questão do microfone, com a questão da comunicação e com o ato de entrevistar, o que tu prefere, o que tu te sente mais confortável, entrevistando ou sendo entrevistado? Eu acho que as duas coisas são legais, assim, né? É diferente, né? Porque tu responder, às vezes, algumas perguntas te fazem pensar, algumas perguntas tu precisa elaborar e tal, né? E claro que na minha função como jornalista, que eu sou radialista, mas também fiz faculdade de jornalismo e tal, eu me sinto mais à vontade perguntando, né? Porque daí é a minha atividade, né? A minha função, mais especificamente, assim. Mas eu acho legal também fazer essa troca de papel, né? De ver o que as pessoas têm curiosidade de saber, né? Mas tu é do tipo que gosta de falar de ti ou tu é do tipo que não gosta de falar de ti? Eu gosto de falar do meu trabalho, porque eu acho que é sobre isso que eu posso desenvolver mais, né? Claro, eventualmente poderia falar alguma coisa fora disso, mas a minha identidade é o rádio, é o jornalismo, é a comunicação, né? Então, dificilmente alguém vai me perguntar alguma coisa fora disso, assim, né? Tipo, o que eu acho do... sei lá, um assunto aleatório, assim, né? Mas até tem alguns assuntos para os quais eu me dedico, assim, mas que não se tornam interesse para o público, porque são coisas pessoais, assim, né? Mas quando tu... É uma afirmação misturada com pergunta, mas quando tu dá uma entrevista desse tipo, que
que não é focada e que a gente vai querer explorar no bom sentido a tua vida, como é que foi. Tu não olha pra trás assim, ou não te digo com um ar saudosista, mas porque daí tu a impressão que eu tenho é que tu cristaliza a tua biografia pra ti mesmo, porque deve ter fatos que o cara vai, às vezes, esquecendo um pouco, ou às vezes não dimensionando, e que às vezes quando o cara fala sobre ele, o cara diz, pô, mas é mesmo. A gente mesmo estava conversando, o Mauro Borba, eu estava explicando pra ele, né, em off, que a primeira lembrança que eu tenho do Mauro Borba como uma pessoa que começou a fazer parte do meu cotidiano e de muita gurizada que me acompanhava foi no listão ali, no gabarito do vestibular, do quase finado vestibular. E aí tua reação foi, pá, pois é, até isso eu fiz. Então eu imagino que tenha muitas outras coisas que o cara diz, pá, pois é, eu entrevistei o fulano, pá, pois é, tal coisa que teve problema de parte técnica e no fim saiu, teve um furo aqui, teve alguma coisa assim. É verdade, tem muita coisa que a gente vai esquecendo, né? A memória é uma coisa que nos trai às vezes, né? Porque tu pensa que lembra, mas quando tu vai no pesquisar, às vezes não foi bem assim. Eu passei por uma experiência, mais de uma vez já, né? De escrever. Eu tenho 2 livros, né? O Prezados Ouvintes, que pega mais a parte da Ipanema, e já a troca lá para a rádio, para 107.1, que depois veio a ser a Pop Rock. Primeiro era a Felusp, depois Pop Rock. E agora, mais recentemente, eu escrevi um livro mais atualizado, que é mais a história da Pop Rock mesmo, né? Aliás, eu ia trazer o livro para mostrar aqui e acabei me esquecendo. Mas é só procurar assim na internet que acha fácil. E aí, quando eu escrevi o livro, os 2, né? Algumas coisas, alguns colegas meus lendo, depois faziam contato comigo. Ah, tu cita aquele negócio que aconteceu lá, mas tu fala ali que eu estava lá, mas eu não estava, quem estava era o fulano. Sempre tem um detalhe que tu precisa, né? E tu não consegue ouvir todo mundo, né? Obviamente, algumas coisas eu consultava as pessoas, mas outras eu tinha certeza que eu sabia e não era bem assim. Ou então a pessoa acrescenta detalhes que eu tinha esquecido. Por exemplo, quando eu lancei o meu primeiro livro, um ouvinte da rádio, do tempo da Ipanema, que era super ouvinte, que era irmão de um amigo meu, inclusive, ele estava morando na Europa, se não me engano, na Alemanha, e ele escreveu. Ele recebeu o livro lá que o irmão dele mandou e disse: pô, legal o teu livro e tal, mas tu esqueceu de mencionar a entrevista que tu fez com o Fernando Gabeira. E eu fiquei assim, caramba, eu entrevistei o Gabeira. Tu acredita que eu esqueci disso? Eu tinha esquecido que eu tinha entrevistado o Fernando Gabeira. Eu não sei por quê, eu não sei que parte do meu cérebro não guardou, porque, pô, eu era um cara importante, claro, né? Um cara que... Bom, na época ele ainda não era político, assim, não tinha se candidatado. Não, mas era um escritor famoso, né? Goste ou não... Não, e goste ou não goste, né? Esteja em acordo com as ideias dele, não esteja em acordo com as ideias dele, mas isso pro entrevistador, em determinado momento, isso não importa muito, né? Porque tu quer entrevistar... É uma personalidade de destaque, né? Com certeza. E a gente quer, muitas vezes, entender como é que aquele cara se destacou no extrato social, né? Não que a gente duvide da capacidade do cara, mas a gente quer entender qual é a peculiaridade que trouxe o encantamento que aquele cara, aquele sujeito ali, ou... Claro, tô falando num sentido genérico, mulher, homem, né? Hoje em dia poli, mas, né? Que encantamento, como é que foi aquele encantamento que aquela personalidade se destacou no meio de milhares e milhares de pessoas? Então, o Gabeira, goste ou não goste,
Pô, é um cara importante Sim. no cenário nacional. Já tinha vendido milhares de livros, né? Eu tinha lido os livros dele, inclusive. E aí eu consultei algumas pessoas, assim, né? Colegas da época, né? Tu lembra se o Gabeira foi na rádio? Eu entrevistei ele e aí, sabe, os meus colegas disseram sim. Ele foi lá, ele tinha vindo a Porto Alegre para lançar um livro, foi no estúdio, foi gravada a entrevista. E aí começou, aí a memória veio, entendeu? Aí eu lembrei, claro, entrevistei ele no estúdio de gravação, não foi ao vivo, né? Porque ele tinha um evento à noite, no final da tarde, e aí a gente marcou no início da tarde, e aí eu bati um papo com ele, depois ele foi pro evento e tal, mas isso ficou fora do livro, porque eu não lembrei. Então, esse é só um exemplo de coisas que a nossa memória vai, né? A nossa memória, ela é seletiva, né? Voltando um pouquinho, Mauro, o que apareceu primeiro, jornalista ou radialista, ou as duas coisas andaram junto? Não, foi o rádio. Porque eu, desde criança, eu ia numa emissora de rádio, né? Meu pai tinha um programa numa rádio no interior. Certo, isso que eu ia perguntar, se tu era natural de Porto Alegre ou era do interior. Não, eu sou natural de Cachoeira do Sul. E... Pô, como Cachoeira do Sul tem expoente aí, né? No rádio, muitos. No rádio e no jornal e na também. vida em geral, como tem gente Sim. que é de Cachoeira do Sul. Com certeza. E então eu frequentava o estúdio da rádio desde criança, assim, porque meu pai ia lá fazer um programa, né? Ele não era radialista, assim, durante a semana ele trabalhava em outras coisas, né? Mas ele tinha um programa de rádio e ele também tocava em conjunto de baile, né? E o programa dele era um programa de música? Sim. Era notícia? Como não, é que era? música, regionalista, assim. E ele cantava, tocava ao vivo, né, no programa. O rádio que tinha na tua casa era um rádiozão daquele de madeira? Já era um moderno? Como é que era o rádio da tua casa? Era um radião, né? Porque isso foi antes da televisão, né? Eu me lembro bem do dia que a TV chegou na nossa casa, porque não era uma coisa muito diferente, né? Na verdade, é coisa pré-histórica para gerações mais atuais, né? A geração de hoje que já nasce cercado de telas em 4K, né? A gente não tinha televisão em casa. Não, e tu pensa assim, uma TV de 20 polegadas era uma TV grande, te lembra? Pá, o cara tem uma TV grande em casa, não era uma TV enorme, mas era uma TV grande. E hoje em dia, 20 polegadas, nem a tela do computador mais é 20 polegadas. É verdade. Então eu ia com meu pai lá na rádio, porque era uma diversão para mim, né? E ele ia fazer o programa e eu cresci ali dentro, né? Então quando eu tinha 15 para 16 anos, eu já mexia na operação, na técnica, que eu achava fascinante aquele mundo ali, né? Como é que era a mesa de som nessa época? Devia ser um troço grandão, devia ser toda analógica. Era tudo analógico, devia ser claro. grandona. A mesa não era tão grande, mas ela tinha os toca-discos do lado, né? Então, não tinha ainda nem cartucheira, né? Os discos de propaganda também eram discos de vinil. Então, a gente tocava tudo em disco, né? E não era fácil. Sim, operar. Tinha que acertar o ponto. Acertar o ponto, E imagino que de vez em quando devia pular, devia arranhar, devia acontecer muita coisa. Acontecia de tudo, né? E então aprendi nesse tipo de equipamento, né? Depois, claro, foi modernizando e tal, mas a minha primeira função no rádio foi essa aí, operador de áudio. Não era locutor. Eu acabei virando locutor, digamos assim, já aqui em Porto Alegre, né? Na Bandeirantes FM, quando eu vim para cá em 1980. E a tua vinda para cá se deveu ao quê? Eu vim atrás de construir uma carreira, né? De fazer vestibular. Porque Cachoeira é uma cidade pequena, né? Não tinha muitas opções de faculdade e eu achava que aqui eu teria mais campo, né? Mais futuro, assim. E, assim, quase todo mundo que terminava o colégio ali, né? O segundo grau, como se dizia, né?
se mudava para uma cidade que tinha mais faculdades, né? Muitos iam para Santa Maria, que é uma cidade universitária, que era perto até, mais perto de Cachoeira. Mas a maioria vinha para Porto Alegre, né? E tu veio para fazer o vestibular de jornalismo? Para fazer o vestibular, Não tinha muita certeza se ia ser jornalismo ainda, mas depois acabou sendo, né? E aí como é que tu resolve... Tu leu no jornal que estavam selecionando, tu tinha contato, como é que foi a seleção para tu entrar no rádio aqui? Bom, aí é o seguinte, eu entro no rádio aqui porque eu conhecia uma pessoa que foi muito importante na minha trajetória, né? O Nilton Fernando Pereira. O Nilton é meu conterrâneo e começou também na Rádio Cachoeira, e ele já estava por aqui e em São Paulo, trabalhando na Rede Bandeirantes. Na verdade, naquele momento ele estava em São Paulo, apresentando o telejornal da Bandeirantes. Às vezes até ele aparecia em rede nacional. E na Bandeirantes FM de São Paulo. E ele tinha trabalhado aqui na difusora, antiga difusora Canal 10, né? E o Nilton, por ser gaúcho, quando a Bandeirantes abriu a FM aqui em Porto Alegre, 99.3, que hoje é a Band News, né? O Nilton, a gente já era amigo, assim, já era conhecido de Cachoeira, né? Eu acompanhava ele na Rádio Cachoeira antes de trabalhar em rádio, eu já ouvia ele na rádio, né? Depois a gente ficou amigo e conversava muito sobre fazer uma rádio. A gente tinha planos de fazer uma rádio diferente das outras, né? E a gente foi alimentando esse sonho, assim, né? E quando o Nilton foi designado pela Rede Bandeirantes para vir para Porto Alegre, criar a Rádio Bandeirantes FM, a nova emissora da rede, por ser gaúcho, o seu Johnny Saad, diretor, proprietário da Bandeirantes, disse: ô gaúcho, tu não quer ir para lá... inaugurar a nossa rádio, né? Depois tu volta. E ele aceitou, e aí ele veio para criar essa FM nova aqui em Porto Alegre. E como a gente já tinha ideias, né, de fazer uma rádio juntos, assim, que era um projeto que a gente gostaria de executar, né, se fosse possível, assim que ele chegou, a gente já começou a pensar e a trabalhar nessa nova ideia. E assim eu me tornei a primeira pessoa que entrou na rádio, na nova emissora, né? Que legal. E ajudei ele a tocar esse projeto, né? Que depois foi somando outras pessoas e tal. A vocação da rádio, porque eu, assim, enquanto... guri, a rádio era mesmo. A FM era para tocar música, a AM era para transmitir notícia e futebol. Coisa tinha mais ou menos essa divisão, assim. Na época, sim. E aí entra a Bandeirantes FM e o que vocês tinham ideia de fazer de diferente? A grande diferença na nossa concepção era uma rádio que tocasse coisas que as outras rádios não tocavam, ou naquele momento não estavam tocando, pelo menos. E o rock era uma delas. Não tinha muito rock na programação, né? Não tinha muito, assim, também artistas gaúchos tocando no rádio. Uma coisa que a Rádio Continental já tinha feito ali no final dos anos 70, né, nos anos 70 com o Júlio First e tal, e tinha dado uma parada, assim, né? Então a gente queria fazer isso, entendeu? Tocar mais rock, tocar músicas que não tocavam normalmente no rádio, assim. E comercialmente isso, vocês tinham a convicção de que ia ter público? Porque às vezes o cara pensa assim, tá, mas se ninguém tá fazendo, pô, será que vou ser eu que vou inventar a roda, né? Imagino que deve ter dado um receiozinho, assim, de... Não, e a gente teve muito problema por conta disso, né?
Porque a própria Rede Bandeirantes, na época, eles não gostavam muito do conteúdo que a gente apresentava na rádio, né? Mas a gente tinha uma ideia de que havia um público para aquilo. Talvez não fosse a maioria, talvez não fosse um público tão grande, mas que havia um público que gostava daquilo. E o tempo acabou mostrando que a gente tinha razão, né? Mas não foi fácil, porque a gente ouviu muito comentário assim, do tipo... isso não vai dar certo, né? Vocês são malucos. A gente tocava umas coisas muito diferentes. Por exemplo, a gente tocava Jimi Hendrix. Jimi Hendrix não é uma coisa fácil pro rádio, né? E depois, o nascedouro do rock gaúcho com a cara que ele tem até hoje, foi ali. Sim. Não tinha. Ali foi um espaço para surgimento de caras como o Flávio Basso, o TNT, o Cascaveletes, depois... Engenheiros do Havaí. O Engenheiros do Havaí, o Nenhum de Nós, mas daí já é depois. Mas antes disso ainda teve o Júlio Reni, já teve esses caras todos, Replicantes, teve esses caras todos. E eu imagino, né, hoje a cara do rádio mudou um pouco, principalmente com a questão da rádio web. Mas a rádio, para se tornar sustentável, ela tem que ter uma audiência, que o patrocinador queira colocar os seus produtos para fazer propaganda, e o patrocinador, quando ele patrocina para ele fazer propaganda do produto dele, tem que ser um público que consuma o produto dele, que vá lá e compre o produto que ele tá anunciando. Com certeza. Isso que eu pergunto, o público mais, vamos chamar de alternativo, ele consumir e o tipo de produto que a Ipanema anunciava e a Bandeirantes anunciava, que é uma coisa que é diferente, me chama atenção, assim, mas que o pessoal queria, né? Sim, isso aí é uma coisa que eu acho que tem a ver com a inovação, assim, né? Porque a gente inovou em várias coisas e a gente arriscou, né? Porque para que surja algo novo, assim, tu tem que ter essa atitude de inovar, né? E tem que ter coragem, né? De mostrar, ter convicção. E eu acho que isso funciona para vários segmentos da vida, assim, né? E a gente teve isso, né? Claro que a gente teve que adaptar, né? Na época da Bandeirantes, por exemplo, a gente não teve o resultado que precisava, né? Isso que era uma coisa que eu ia te perguntar, já fazendo o gancho. A Bandeirantes não... Se a coisa já demonstrou resultado ou se remou e vocês pensaram, o sonho vai acabar e nós vamos ter que fazer uma rádio mais quadrada. Tanto que a Ipanema surge em função disso, né? Como a Bandeirantes estava há 3 anos no ar e ainda não tinha dado aquele salto, né, necessário para a empresa, o resultado que a empresa queria em termos de audiência e faturamento, né? Aí foi por isso que surge a Ipanema, porque eles pensaram assim, não, isso não está dando certo, essas loucuras que vocês tocam aí, né? Não vai dar certo. E a gente dizia, não, vai dar, só que tem que esperar um pouquinho mais. Tem que criar a cultura também, né? Também, claro, porque não é de um dia para o outro, né? Aí surge a Ipanema como uma possibilidade, então, de fazer isso numa outra rádio que também era da rede, né? Que era a difusora que eles tinham comprado. Depois que eles abriram a Bandeirantes aqui, eles compraram a rede difusora toda, televisão, rádio AM, FM. Aí sobrou uma FM e nós fomos para lá, que era a antiga difusora, 94.9. Ali a gente fez, então, uma rádio mais... Ali a gente teria mais um tempo de liberdade para tentar, né? Certo. Do ponto de vista operativo, a Bandeirante no início era no morro
ou ela já era aqui embaixo? Porque Ipanema depois ela era ali na Oswaldo Aranha, não era? Não, a Bandeirantes FM ela começa na Rua José Bonifácio, que era ali perto da Igreja Santa Terezinha. Certo, ali já era aqui embaixo, ali. não era lá em cima. Tá. Depois, quando a Rede Bandeirantes compra o complexo difusora lá no Morro Santo Antônio, aí foi todo mundo para lá, né? E a Bandeirantes foi para lá. Tá. Ali surge a Ipanema também, no 94.9. E aí aconteceu, então, a magia, né? A Ipanema deu certo, né? A Ipanema conseguiu os números que a Bandeirantes não tinha conseguido. E aí deslanchou e a Ipanema foi um grande sucesso, né? Vendeu, a Rede Bandeirantes ganhou muito dinheiro com a Ipanema. Mas e como é que ela vem pro Bonfim? A rádio mesmo, para transmitir dali? Não, ela só transmitiu dali nessa época da Bandeirantes. Depois foi para lá. Foi pro Morro e não saiu mais de lá, né? Ela tinha uma identidade com o Bonfim, assim, cultural, né? E uma pergunta, Mauro. A gente tá falando de um período que teve uma transição, assim, e isso foi uma marca forte da Ipanema, que a gente tinha vindo lá do Mauro Hagel, daqueles caras lá, o próprio Milton Jung, que tinham aquela voz de locutor, a voz impostada, a inflexão, a impostação. E aí já entra tu nessa parada, já com uma certa quebra disso. E depois na Ipanema, aí se deixou o sotaque porto-alegrense, a voz de magrinhagem, tomar conta. Tu já pensava e já fazia locução assim? Ou lá nos primórdios, do ponto de vista técnico, tu foi fazendo a adaptação mais devagar? Não, a ideia da Ipanema era liberar, assim, para que a gente fosse o mais natural possível. E aí cada um se apresentava do jeito que era, né? A Kátia Suman tinha um jeito de falar, né? Que era bem desse jeito que tu tá dizendo, né? Eu um jeito mais tranquilo, assim, de mais neutro, comunicar, vamos dizer, mais neutro. Mas com um sotaque porto-alegrense, assim, né? Ou gaúcho. Mas, assim, o culpado disso, entre aspas, é o Newton Fernando, que eu citei antes, né? Porque eu não era locutor, né? Lá bem no início ali, eu não era locutor. E o Newton um dia chegou para mim e falou: eu acho que tu devia fazer um programa na rádio. Porque até então eu era programador musical. Eu só ficava escolhendo as músicas, fazendo a lista na máquina de escrever, né? Com os discos de vinil. Fazia uma pilha de disco de vinil, colocava a lista em cima colocava numa caixinha e descia para o estúdio para tocar, para o operador colocar. E aí eu disse pro Newton, mas eu não tenho uma voz assim, aquela voz padrão de locutor que era muito tradicional, né? Aquele vozeirão grave, entendeu? Eu nunca tive, né? Não é da minha característica física, assim, né? E aí o Newton, isso nós temos que mudar. Não tem por que todo mundo ser locutor que nem estilo Rádio Guaíba, né? Aquela voz que era importante, marcou a época, mas, enfim, eram novos tempos, né? Os tempos vão avançando e tal. E aí eu disse, bom, então tá, então eu vou fazer. Aí fui pro ar, né? Comecei a fazer um programa que era semanal, assim, 2 vezes por semana. Depois acabei virando locutor diário, né? Aliás, eu ouvi muitas vezes, mais de uma vez, que eu não tinha uma voz boa para ser locutor. Nas minhas tentativas, assim, né, de entrar no rádio antes disso. E no final das contas, eu acabei me tornando um profissional, né, do rádio e da locução, né, porque esse alguém foi o Newton Fernando, que disse, não precisa ter uma voz muito grave. Comunica bem e pronto. Independente da voz grave ou não,
tu sempre falou com o teu registro natural de fala ou tu te ouvia e trabalhava assim, dizia, tal coisa, eu posso falar mais assim, mais assado? Fez fonoterapia, não fez fonoterapia? Como é que ficou essa parte profissional mesmo? Eu sempre usei esse método de me ouvir, assim, tanto que eu sempre trabalhei com fone de ouvido, né? Sempre, porque eu gostava de ouvir, de me escutar enquanto eu falava, né? Me acostumei a usar o fone, né? Hoje tenho um pouco de perda auditiva, provavelmente por isso, e por causa das festas também, né? Mas eu gostava de me ouvir porque eu corrigia algumas coisas que eu achava que deveria corrigir, mas nunca tive assim nenhum curso, nenhuma coisa mais efetiva, técnica, assim, né? E a gente falava o mais natural possível, né? Mas, claro, depois, com o passar dos anos, assim, tu acaba te tornando um profissional um pouco mais cuidadoso, né? Com a voz, né? Mas tudo foi um aprendizado, assim. Hoje, quando eu ouço as poucas fitas que restaram, assim, né? Porque naquela época não se gravava muitas coisas, né? Eu tenho uma ou outra fita cassete, assim, do tempo da Bandeirantes e do tempo da Ipanema. Não chega a meia dúzia, né, de fitas, assim, que são umas relíquias, assim. Quando eu ouço, em alguns momentos é o mesmo Mauro de hoje, assim, mas em outros eu melhorei muito, assim, como locutor, né, falando tecnicamente, né? Porque tu aprende a colocar a voz, tu aprende a usar mais a respiração, né? Mas isso tudo foi no dia a dia, né? Ouvindo, prestando atenção, ouvindo caras que eu achava melhores locutores do que eu, né? Locutores profissionais, assim. E acabei me tornando um profissional disso, né? E como é que era o bastidor da Ipanema? Porque, assim, quem ouvia, né? Criava uma imagem na cabeça de que os caras estão transmitindo deitado no sofá, assim, como se tivessem num pós-festa. Os caras estão... Foi o que eu disse, o sotaque, magrinhagem e tal. Mas eu imagino que... primeiro que não devia ser nada disso, e depois, quem trabalha em comunicação sabe que, pelo menos semanalmente, talvez diariamente fosse o caso, tem reunião de pauta... O que nós vamos tocar, o que tá pegando. Tem a parte, mesmo sendo uma rádio voltada pra música, tem a parte jornalística. A parte séria também. Né? É a parte jornalística, a parte tem que transmitir isso, tá acontecendo tal coisa, vamos cobrir tal coisa, vamos cobrir... E a questão que tu mesmo falasse, mas o pessoal da direção tá cobrando número, tá cobrando isso, tem que estar mais aqui. O pico, então, tá dando pico aqui baixou e tal. E aí, como é que era... Mauro Borba e sua trupe, daí em reunião de pauta, agora é dia preto na folhinha, vamos lá. Sim, havia um conflito comportamental, assim, dentro da Ipanema, porque, por um lado, tinha que ter o lado mais descontraído, porque aquilo deu certo. E né? Porque eu imagino que pro jovem, que era o público que a Ipanema queria atingir, tava uma empatia, o cara se sentia na rádio. Sim, e também o fato da gente ter criado uma comunicação e um estilo e a parte musical também, então tinha que administrar isso, só que isso era dentro de uma empresa, que como empresa era igual às outras, né? Nós é que éramos... O produto diferente, né? Então essa luta interna, digamos, sempre houve dentro da Ipanema. Não dava para padronizar demais, porque daí a rádio não existiria, né? E ao mesmo tempo não poderia ser uma bagunça total, né? Porque aí não funcionaria como empresa, né? Então a gente viveu esse dilema, assim, né? E a gente tinha uma fama que às vezes nem era totalmente verdade, assim, mas, por exemplo, uma vez eu peguei um táxi para ir para a rádio. E aí
subindo o Morro Santo Antônio, o taxista disse, tu trabalha ali na empresa, na Bandeirantes, né? Não era mais difusora. E aí eu digo, sim, eu trabalho na Rádio Ipanema. E aí ele disse, o pessoal da Ipanema ali é muito louco, né? Que é uma expressão que define, né, uma época, né, que se usava muito essa expressão, assim, né? Eu digo, como assim? O que tu quer dizer com isso, né? E aí ele falou, não, o pessoal ali fuma um baseado, né? E aí eu disse, olha, cara, eu não tô sabendo. Não vejo isso. E ele, não me conta, né? Algo do gênero, assim. Então tinha essa fama, porque, claro, rock, uma postura despojada, óbvio que levava para esse lado, né? E a gente sabia disso. E a gente cultivava um pouco isso, mesmo que claro, nem todos ali usassem. Eu já digo que eu não usava drogas, tá? Mas tu chegou a ter que puxar a orelha de alguém, assim, porque eu imagino que depois, vendo os outros, porque nós vamos falar do outro momento, que também foi inovador, que foi o cafezinho, e que se nota no cafezinho dos outros comunicadores que estavam ali contigo, uma reverência ao Mauro Borba como o nosso... que a gente chama na medicina, é o nosso preceptor. É o cara que a gente, né, há pouco tempo estava aqui ouvindo e agora a gente é colega. Então eu imagino que tu tinha isso dentro da Ipanema e tu tinha que puxar a orelha de alguém. Como é que era isso? Dizer, olha, aqui tu segura um pouco, aqui tu extrapolou um pouco, veio o fulano de tal, tu enlouqueceu no programa... Ou não? Os caras se autopoliciavam e... Não, quem fazia isso era o Newton Fernando, né? Já citado aqui, que era o nosso chefe, né? O Newton, por exemplo, ficou muito brabo quando ele descobriu umas garrafas de cerveja escondidas num armário dentro do estúdio. Porque né? Aquilo era a prova de que houve consumo de bebida alcoólica dentro do estúdio da rádio, né? E sabe como é que os caras entravam com cerveja? Porque não tinha como tu entrar passar na portaria com claro. A sacola fardinho, fardinho de long neck, né? A Ipanema ficava no primeiro andar, que só tinha um andar acima do térreo, assim, né? Naquela parte do prédio. Então era só uma janela em cima, assim, e então o pessoal puxava com uma cordinha. Os caras dão um jeito pra tudo. Sim. Claro, no fim de semana, né? Que era ficar mais tranquilo, não tinha muita gente, não tinha quase ninguém no estacionamento. Da programação da noite, programação da noite, era mais solta, assim. E aí esqueceram umas garrafas de cervejas vazias, né? Dentro do armário. O Newton chega na segunda-feira, abre o armário lá dentro do estúdio e diz, o que é isso aqui? Diz, são garrafas de cerveja. E aí caiu a casa, né? Tipo, gente, vamos conversar aqui, porque isso não é cabível. E o pessoal aceitava, assim, ou o pessoal dizia, Newton, deixa de ser quadrado. Ou o pessoal dizia, não, para aí, realmente tem As duas coisas, porque ao mesmo tempo que... o Newton estava na função dele, entendeu? Alguém tinha que colocar um rumo naquilo ali, né? E era isso que ele tinha que fazer. E ele não estava errado, né? Mas a gente também tinha o outro lado, assim, de dizer, Newton, não esquenta, né? Flexibiliza um pouco. Mas Nós vamos assim, abafar o caso aqui. E na verdade, assim... para tu te tornar um profissional, tu tem que entender certas regras, né? E aí tu vai te adaptando, tanto que depois as coisas foram mudando, assim, né? Até a questão de fumar dentro do estúdio, né? Hoje se alguém acender um cigarro dentro do estúdio, todo mundo vai ficar... Hoje, se alguém acender um surpreso, cigarro, né, na rua, todo mundo vai, Porque... Cara, não pode fumar dentro do estúdio, né? Se a pessoa é fumante, tem que ir pra rua fumar, né?
Então, assim, isso acabou... mas isso também é uma coisa dos tempos atuais, assim, né? As pessoas agora sabem se colocar melhor nos lugares, né? Ou então tem uma placa lá de proibido, né? E tu tem que respeitar, tu não vai fumar no avião, né? Porque não pode. E os roqueiros se soltavam? Ah, agora estamos chegando na Ipanema, é a nossa rádio aqui. Agora estamos em casa e se soltavam assim? Ou... Não, tem a grade, obedece, nós estamos entrando no ar, estamos comunicando para o nosso público, que é o público que nos consome, que compra o nosso disco e tal. Não, claro que eles se sentiam mais à vontade porque a linguagem era a deles, né? Era uma coisa de se sentir em casa, né? A nossa postura em relação às bandas era muito receptiva, né? Então, assim, o pessoal chegava realmente já, né? Tipo, aqui é onde a gente vai falar o que der na cabeça e vamos tocar as músicas e etc, né? Então tinha essa identidade, assim, né? Mas, claro, a rádio tinha o seu padrão, a gente tinha o horário a cumprir, tinha o break comercial. Mas isso a gente aprendeu rápido também, né? Porque ao mesmo tempo que a gente era meio transgressor, assim, num certo sentido, de fazer algo diferenciado, a gente sabia que aquilo ali era o nosso emprego, né? Nosso trabalho, e que se a rádio não tivesse lá o resultado, se ela não fosse bem nas pesquisas e no faturamento, ia acabar para todo mundo. Como muita coisa acabou, né? Então a gente foi aprendendo a lidar com isso, né? E depois tem até uma questão de... Tu mantém um pouco a fama, é como, por exemplo, os Rolling Stones, né? O pessoal queria sempre ver o Keith Richards com aquela cara de maluco, assim, de muito louco, né? E ele já não era mais. Ele já estava numa vida, né? Cuidando da saúde. Isso eu não estou falando de agora, que ele é um já senhor, tá falando há um tempo. Um idoso, né? Isso faz muito tempo que eles já tinham... enfim, acho que quem leu a autobiografia do Keith Richards, né? Ele conta ali como foi a maneira como ele conseguiu se livrar das drogas, né? Porque ele era um viciado mesmo, né? E é muito interessante, assim, ele conta tudo ali. Mas, assim, teve uma época que ele não podia... as pessoas, os fãs, não queriam ver ele falando de sobriedade. Troquei as fraldas da minha filha. Não. Quero ver o cara que bebe todas, entendeu? E ele pegou essa fama, então eles mantinham. Também aquela história assim, preciso manter minha fama de mal. Claro. Né? A música do Erasmo, né? Que é meio isso, assim, né? Tu mantém um estilo, mesmo que a tua vida lá já tá diferente, entendeu? Mas é aquilo que te... É aquilo que a tua imagem vende, assim, né? Aquela postura que as pessoas... Eu lembro de uma vez que estava eu e o Júlio Reni no estúdio da rádio, na Ipanema, e era um feriadão, assim, era sexta-feira e ia ter um feriadão. E aí eu fui encerrar o meu programa e tal, e eu falei, pessoal, cuidado aí na estrada, né? Aquilo que se faz hoje naturalmente, se beber não dirige, né? Que hoje todo mundo fala, né? E é verdade, e acho que é uma coisa que eu falo hoje com a maior convicção, né? Porque não é legal falar isso, não é piegas, não é ruim, é uma coisa útil para as pessoas, entendeu? Mas naquela época, falar isso poderia, né, dizer, sim, né? Tá falando de rock and roll e não sei o quê, e muito louco, como disse o taxista, né? E aí o Júlio me disse isso, o Júlio falou assim, Mauro, tu não acha que pra tua audiência aqui, que é o ouvinte da Ipanema, não pode não ser muito legal para ti tu ficar falando assim, cuidado na estrada, né? Aí eu disse, eu também já não era ali um iniciante, né? Eu já tinha um tempo, eu disse, Júlio,
Até pode ser, cara, mas para mim isso já não me preocupa mais, entendeu? Se alguém achar que eu sou careta, que é uma expressão que se usava na época, por estar dizendo uma coisa que eu acho relevante, ok, entendeu? Azar, né? Eu vou dizer e pronto, né? Mas ele fez essa observação, porque né, eu poderia chegar ali e botar lenha na fogueira, né? E não tentar, enfim... Contemporizar dar um conselho para as pessoas, né? E como é que era a parte de estudo do repertório musical que tu ia colocar? Tu sempre foi um cara que curtia música e queria ouvir e que ia escavando e desencavando. Tu tinha o teu momento de sentar lá na sala de... Não sei como é que chama lá... De sentar na sala onde estão os discos e ir ouvindo o que apareceu. Tinha quem selecionasse pra ti. Isso não precisava, porque a informação te atropelava e vinha. Como é que funcionava essa parte? Bom, essa parte aí ainda era no sistema da antiguidade, assim, né? Arcaico. Porque a gente fazia programação com discos de vinil, né? Depois o CD veio, né? Mas ainda com o CD, ainda tinha o disco CD mesmo. Físico, né? E a gente não tinha todos os discos para tocar. A gente tocava muita coisa que era emprestado. A gente conseguia disco com amigos, com ouvintes da rádio, com pessoas que viajavam e traziam os discos, né? Muito disco que depois virou um grande hit, assim, no mundo todo, né? A gente conseguiu assim, dessa forma, né? Alguém, às vezes ligavam pra gente, eu cheguei agora dos Estados Unidos, eu trouxe o disco novo do U2, né? E vocês querem? Claro, queremos. Aí o cara ia lá levar, né? Ou a gente ia buscar na casa do cara. Aí gravava uma faixa lá, entendeu? E tocava. Então, esse era o jeito que a gente tinha de conseguir o material na época. E uma coisa que foi muito utilizada, lendo até as histórias, assim, né? A Rádio Continental usava muito isso também. E a gente também teve essa situação de alguém que trabalhava numa companhia aérea, a Varig, por exemplo, né? Sim. Tinha voos para o mundo todo, né? E aí as pessoas que iam para os Estados Unidos traziam discos. Alguns gostavam de música, traziam para consumo próprio e acabavam se tornando fornecedores, entre aspas, né? De músicas para a gente. Se tornaram amigos da gente, assim, de chegar e dizer, cheguei, trouxe tal disco. Pronto, a gente ia lá, dava um jeito de pegar, entendeu? E gravava. E aí tocava depois em fita, né? Então era o jeito que tinha, né? De se trabalhar ali, anos 80, início dos 80. Mas tu estudava o que ia tocar, tu te informava, surgiu o novo disco do fulano. Tá surgindo Lynyrd Skynyrd, tá surgindo... Entende? Porque tinha muito nome alternativo, é isso? É onde eu quero dizer, por ela ser uma rádio... menos aos moldes de tocar aquilo que está popularizado, sei lá, na TV, ela apresentava coisas pro público. E para desencavar essas coisas, entende? Olha, a gente foi conhecendo as coisas no dia a dia, assim, porque eu, por exemplo, quando eu comecei no rádio, eu não era eu não tinha ainda a cultura dos discos. Na minha casa não tinha discos, não tinha toca-discos quando eu era criança, né? O meu pai, mesmo sendo músico, e eu ouvia sempre música, mas era o rádio, ou ele tocando, né? E não era um tipo de música assim, não era rock, né? Meu pai tocava música regionalista, né? Então eu não tinha a cultura do disco. Eu fui começar a conhecer os discos na rádio.
Então a gente se informava, claro, tinha as revistas de música, os jornais, né? A parte de... Naquela época existia a crítica musical, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o Juarez Fonseca, na Zero Hora, tinha uma página inteira onde ele comentava os novos discos e tal. E a gente olhava aquilo ali e dizia, vou escutar isso aí, né? Outras coisas eu fui conhecendo, por exemplo, o rock eu conheci muito com um colega de rádio, que era o Ricardo Barão. O Barão era roqueiro, aquele cara é roqueiro mesmo, entendeu? Só ouvia rock, ou gostava muito mais de rock do que qualquer outra coisa. E foi com ele que eu conheci o Rush, que eu conheci o Led Zeppelin, que eu vi pela primeira vez um disco do Eric Clapton, entendeu? Na casa dele. E fui incorporando isso ao meu repertório, né? Mas muita coisa a gente não tinha o disco, né? E quando conseguia o disco, aí colocava aquilo na bagagem, né? Começava a tocar e tal. E assim que a gente foi descobrindo, foi formando uma cultura musical. Pô, interessante, né? A gente saber disso, descobrir isso, que não tinha os discos, muitas vezes, que pegava emprestado e Pegava tal. emprestado. Os primeiros tempos da rádio, ali da Bandeirantes e também da Ipanema, eram discos do Newton, que tinha discos, assim, porque ele já era um cara do rádio há muito tempo, né? Há algum Ia tempo. comprando. Ele já tinha um acervo pessoal, assim, né? Eu não tinha. Então, eram os discos dele. Aí depois, claro, quando a rádio começa a operar oficialmente no mercado, as gravadoras começaram A mandar os discos. Mas aí eram lançamentos, né? Eram discos novos, não os clássicos, assim. Claro. Daí isso a gente tinha que pesquisar, garimpar, né? Então, e hoje tu vai fazer isso na internet, né? Mas a gente tinha ainda é um fuçador, tu vai atrás de coisa nova, tu é mais passivo, tu espera ver o que vai sedimentar. Não, eu tô sempre procurando alguma coisa e tu vai descobrindo, né? O mundo musical, ele é muito vasto, né? Ele é um infinito, Ele né? é infinito. Porque hoje, por exemplo, eu sento na frente do computador e fico pesquisando ali no Spotify, né? E aí eu descubro coisas incríveis, assim... uma música dos Beatles que eu sempre gostei, mas que eu não sabia de quem era. Aí eu vou ver quem era o autor daquela música. É um cara lá do blues dos anos 60, 70, que os Beatles gostavam. Às vezes 30. E aí vou ver que aquela música teve várias outras gravações que eu nunca sonhei que tivesse acontecido. E isso acontece com vários artistas, né? Então, assim, é um mundo que tu nunca mais sai dele, tu nunca deixa de aprender, né? Por isso que ele é tão fascinante, assim, né? E tu nunca sabe tudo, né? Porque por ser um mundo muito vasto, né? Então, com certeza, hoje, embora a gente, por estar dentro dessa profissão, conhece bastante música, às vezes as pessoas me dizem, tu sabe tudo de música. Eu posso dizer que sei bastante, mas... não tem como saber tudo, não tem, sabe? Sempre tem alguma coisa que te escapa, sempre tem um disco que tu não ouviu. Ih, tem muita coisa que escapa. Muita coisa, com certeza. A gente falou mais da Ipanema, né? Isso, agora eu queria te perguntar o boa tarde e as imitações do Brizola já apareceram na Ipanema ou apareceram na Felusp? Não, isso aí já é na Pop Rock, né? No Cafezinho. A Pop Rock era na frequência da Felusp, que a gente mudou o nome e tal, né? E aí, quando a gente cria a Pop Rock, em 97, né? Surge o Cafezinho, que foi um programa que surgiu, assim, do nada, não foi planejado, né? E foi um grande sucesso, assim. Foi talvez o programa que eu tive maior audiência da minha carreira, da minha vida profissional. Mas o Cafezinho. Essa montagem do Cafezinho, embora tenha acontecido ao natural, que eu imagino que alguém ou mais de uma pessoa ao mesmo tempo tenha pensado,
Pô, isso aqui que a gente fica conversando no bastidor, né? No pós-almoço, no cafezinho, onde a gente fica conversando sobre o que aconteceu. Nós temos que passar isso aqui pro rádio e mostrar esse bastidor pra audiência. Foi bem isso. Mas teve alguém que deu o start e disse, não, então vamos fazer assim, o programa vai se chamar Cafezinho, porque é depois do almoço e nós vamos falar o que a gente tá falando aqui, ó. Foi mais ou menos isso. Essa ideia de a gente sempre almoçava junto, né? Eu, o Arthur de Faria, o Celso Garavelo, e o Fetter não ia almoçar com a gente porque ele, naquele horário, ele estava na locução, então ele não almoçava junto com a gente. E a gente voltava do almoço, ia ali no estúdio e ficava de conversa fiada, né? Falando besteira. E era engraçado, assim, a gente ria e tudo, né? Aí um dia o Fetter falou assim, eu não lembro mais qual era o assunto, né? Mas a gente falou alguma coisa sobre que era engraçado, assim, e o Fetter disse, eu queria ver tu dizer isso no ar. Aí alguém disse, então liga o microfone aí. E aí ele, então tá. Daí ele, quando terminou a música, ele voltou pro ar e ele nos chamou para falar. E não havia programa nenhum. Havia o esquema da rádio, que era o locutor falar ali a hora certa, o nome da música, aquela coisa toda, entrar o break, né? E aí ele nos chama e diz, tá, agora fala aqui o que vocês estavam falando. E nós chegamos no microfone e começamos a falar. Não, mas todo mundo profissional começamos a falar, barbada. Entendeu? E aí tava... E ficou legal, ficou bom aquilo, sabe? Foi engraçado, foi curioso. E aquilo durou alguns minutos. E tá, daí ele encerrou, seguiu tocando música e volta à vida normal, né? E aí várias pessoas começaram a ligar para a rádio. Que o único feedback que a gente tinha diário, assim, era o telefone, né? Uma linha de telefone tocando no estúdio. E aí as pessoas começaram a ligar achando que... Muito engraçado aquilo, achando que estava muito bom. E falando, vocês têm que fazer mais vezes isso aí. Vocês têm que repetir isso aí. E aí a gente... Olha, acho que surgiu aí uma possibilidade. Vamos fazer amanhã de novo? Vamos fazer. Aí no dia seguinte a gente chegou e fez a mesma coisa. Entramos no ar, esse grupo, né? Sem combinar. Sem pauta, sem nada. Nada. E aí, como é que foi? Aconteceu tal coisa. O que tinha no almoço lá, não sei o quê. E aí um ouvinte mandou pra gente, olha só, por fax. O fax, muita gente nem sabe o que é, né? Era um negócio que o cara escrevia lá, passava e saía na mesma hora no telefone ali, né? Que já era uma revolução. Não, e tem um filme chamado Quase Famosos. Sim. Que inclusive, sim. Eu não me lembro o nome da banda fictícia do Quase Famosos, mas que o cara tem que transmitir a reportagem dele, que ele estava acompanhando a banda, e aí ele tenta enrolar, o editor dele tenta enrolar, pois eu não consegui, porque naquela época era correio e o cara disse, olha só, tu vai no hotel, tu tá em tal cidade, tu vai no hotel tal, eles têm um aparelho novo chamado fax, e ele consegue transmitir uma página em apenas 18 minutos. É verdade. E aí veio um fax de um ouvinte, mandou uma piada, que foi a primeira piada, né, do programa. E a gente pegou aquela piada e leu no ar, dando uma certa encenação, assim, né? E as pessoas adoraram aquilo, né? E aí continuaram ligando, dizendo, isso aí tá sensacional, isso aí é muito bom e não sei o quê. Bom, a gente pensou, gente, vamos fazer um programa. E aí foi uma criação coletiva, assim, sabe? Porque o único que tinha uma experiência já com esse tipo de programa era o Fetter, né? Que ele fazia o programa X na Atlântida, antes de trabalhar com a gente.
O programa X foi um grande sucesso, foi o primeiro grande sucesso do rádio, assim, com um programa de humor, com humoristas contratados, né? Tinha o Escova, o Fercolém, que eram caras que eram humoristas, né? Nós ali, por exemplo, nenhum era humorista. Eu passava longe de ser um humorista, nunca fui, né? Mas o clima era de descontração, assim, né? Então as coisas eram engraçadas porque as situações eram engraçadas, as histórias eram engraçadas. E claro, aí surgiram alguns personagens, né? O Fetter fazia alguns, já tinha essa habilidade com a voz, né? O Arthur, que também era um jornalista, inclusive até de uma área mais cultural, acabou criando o Gauchão, né? E aí que surge algumas tentativas de imitação, assim, mesmo não sendo um imitador, porque eu não tenho esse talento, né? Eu um dia lá resolvi falar como o Brizola falava, né? Porque o Brizola tinha ido no programa do Jô Soares, né? Então o Brizola falava, né? Olha, Jó. Ele dizia Jó, né? Jó. Dizia Jó. Eu venho de longe. E aí, mesmo não sabendo fazer a voz do Brizola, eu imitava o Brizola ali, né? E aquilo ficava bom dentro do contexto do programa. A história do Boa Tarde, o Lazier encerrava os programas dele, né? Ele fazia o Jornal do Almoço, né? E o Lazier dizia daquele jeito, boa tarde, com aquela voz grave, assim, que eu agora nem sai, né? E eu resolvi fazer igual. E as pessoas adoraram aquilo. E eu ficava surpreso, né? Porque eu pensava, como é que é uma bobagem que eu estou imitando um colega meu de profissão? Até hoje, tu deve saber disso. As pessoas já devem ter te contado, tu já deve ter se deparado. Mesa de bar, ou então isso, o cara vai almoçar junto com os colegas e tal... vamos me despedir, tararara. Sempre tem um que diz boa tarde, e não diz boa tarde por causa do Lazier, diz boa tarde por tua causa, cara. É que eu dei continuidade ao Lazier. Então, o engraçado, o reporte do boa tarde não é o Jornal do Almoço, é o cafezinho. E tu vê a força desse programa, que ele acabou criando um irmão gêmeo, um primo, né? E ele tá no ar até hoje, cara. Sim. Tá no ar até hoje. Vocês não sabem, mas o cafezinho tá no ar até hoje. Sim. Com outras pessoas tocando, mas com esse mesmo clima e a mesma descontração, e a mesma proposta de programa. Sim, e o programa que foi gerado depois do cafezinho, com a saída do Fetter e do KG e do Maurício, né? Para a RBS, o Pretinho Básico também está até hoje, né? Então, esse tipo de programa de talk e humor, né? E conversação, assim, ele não nasceu com a gente, né? Já tinha o Sala de Redação, já tinha lá o Pânico, né? Na época da Jovem Pan. Então, assim, a velha tática da conversa de bar, né? Ou da conversa de café, assim. Por isso o cafezinho, né? Então, mas é que com aquela turma, daquele jeito, é que a coisa acabou dando muito certo, né? Porque tem que ter uma sintonia entre as pessoas, né? Isso é muito importante, né? Nesse tipo de programa. E aí, o meu boa tarde, que eu falo ali de uma forma... sem pensar em ficar... Eu não pensava assim, que agora vou encerrar o programa todos os dias com esse jargão. Não, eu fiz uma vez, vi que gostaram, e aí eu comecei a repetir. E assim foram outras coisas, né? Um dia, por exemplo, eu falei uma simpatia, né? Tipo aquelas simpatias de ano novo, né? Sim. Dá 7 pulinhos na onda, não sei o quê, para ter boa sorte, bota roupa branca. E aí eu falei isso, né? E aí o pessoal, o pai Mauro de... o pai Mauro de Oxalá, não sei o quê, né? E aí, claro, aí vinha uma pessoa, aí já tinha o e-mail, já tinha outras formas de comunicação. Aí as pessoas assim, pergunta pro pai Mauro aí o que eu tenho que fazer para arrumar emprego. Aí eu ia lá e pegava uma historinha que eu catava lá, talvez até de um pai de santo, e dizia, faz isso, faz aquilo, né?
para evitar o mal olhado. Aí aquilo virava um quadro do programa. Aí todo dia tinha o Pai Mauro. E aí o Pai Mauro tinha que catar uma coisa pro outro dia. Exatamente. E eu fazia e achava aquilo engraçado, assim, né? Embora, obviamente, eu não tinha nada a ver com aquilo ali, né? Mas eu fazia o personagem. Então, até eu que não era desse... Não era dessa... Não tinha essa habilidade, né? Tanto que na época, assim, o programa se tornou uma coisa muito popular, né? O Cafezinho foi o programa de maior audiência. Parava. Ele foi o primeiro lugar. Almoçava rápido, ou se botava no rádio, parava, pelo menos o público na faixa etária dos 20 e poucos, 30, parava o que tivesse fazendo. Vai, o cafezinho, para, tudo, vamos ouvir. Nossa, impressionante. A gente foi primeiro lugar de audiência geral, entre todas as rádios. A gente ganhava até do sala de redação, digamos, né? E isso foi um grande fenômeno. Esse foi o maior fenômeno de audiência do qual eu participei, né? E o Cafezinho, agora perdi o que eu ia falar, os personagens, né? Eu acabei aprendendo a entrar nessa brincadeira, né? Mesmo não sendo a minha característica, eu ia falar do negócio da piada. Quando eu chegava numa festa, ou ia no casamento de um amigo, não sei o que, as pessoas, tu trabalha no Cafezinho, conta uma piada aí pra nós. Putz! Eu ficava assim... Gente, mas eu não sou um contador de piada, entendeu? É que ali no programa a coisa vinha, era natural, né? Eu fazia coisas engraçadas, mas eu não tinha isso sozinho, eu não conseguiria fazer, entendeu? Pois é, Mauro. É isso que chama atenção, porque apesar de ser comunicador, ter todo esse tempo, a gente percebe uma certa timidez. Então, assim... não parece nem a mesma pessoa que a gente ouvia no rádio, fazendo a voz do Pai Mauro e tararará, e, né, o comunicador Mauro Borba que tá aqui. Sim. Tu ligava uma chavezinha e dava o switch no Mauro Borba Cafezinho? Como é que ficava? É uma coisa de tu entrar no clima, né? Tu entra no clima, a questão de tu estar em grupo facilita muito, né? Porque tu entra naquilo ali. Agora, como eu falei, é preciso ter uma sintonia com as pessoas, né? Porque senão isso não vai aparecer, assim, né? Mas eu, como característica pessoal, assim, eu sou o contrário disso. Eu sou realmente um cara diferente, assim, na minha vidinha particular, né? Eu não tenho essa habilidade. Se eu dependesse de contar piada para viver, eu tava ferrado. Né? Mas ali no Cafezinho fazia, né? Mas, claro, sempre apoiado num conteúdo, assim, né? Eu não tinha de memória as piadas, assim. As coisas... havia uma produção. Depois o programa se profissionalizou. Né? E aí a produção vai atrás de pauta. E aí a produção, por exemplo, o primeiro produtor do programa foi o Maurício Amaral. Aí o Maurício, por exemplo, Amaral separava os assuntos conforme as afinidades, né? Então vinha um negócio ali pro Pai Mauro, era eu, né? Vinha um negócio lá sobre rock and roll, era mais o KG, porque ele sabia quem tinha habilidade para aquilo ali. E às vezes até a gente se aventurava e entrava numa outra área que não era a sua, mas... E às vezes não dava certo, né? A gente contava uma piada, ficava todo mundo se olhando assim, não rolou, não foi bom. Vamos pra frente, né? Que fazia parte do programa também, entendeu? Isso aí. E aí foi isso, né? Então foi um período muito interessante que a gente viveu e muito, muito proveitoso, assim, né? E muitas lembranças aí do Cafezinho. Mauro, a gente não tem como cair em algumas perguntas clichê que já devem ter te feito milhares de vezes.
E até a gente, infelizmente, tá chegando no fim do programa. Mas de todo esse período, 45 anos, tu tem aquela entrevista inesquecível que tu te orgulha, que é aquela entrevista que vem na tua cabeça instantâneo da entrevista inesquecível, e o contrário, pode não citar nomes, claro, mas a tua entrevista que tu diz, essa aí, que vergonha, não devia ter feito. Tem, claro, tem várias. Positivamente, eu vou citar duas. A entrevista que eu fiz com o Renato Russo, que foi uma coisa muito legal. Eu tenho ela gravada, mas o som é muito ruim, não tem como colocar para ouvir, assim, né? Eu tentei, inclusive, de várias maneiras, com vários técnicos, tentar depurar o som e tal, mas é que ela foi realmente mal gravada. Mas foi, assim, muito legal, porque o Renato Russo foi na rádio, foi na Ipanema, quando a banda tava no auge do sucesso, assim. Eles foram... Eu fiz um programa de 1 hora com o Renato, e ele escolheu música para tocar, ele fez a programação, aí falou a Legião Urbana tinha... Um dia antes tinha lotado o Gigantinho, então eles estavam assim, eles andavam pela rua e o povo atrás deles, entendeu? Foi um monte de gente lá pro prédio da rádio para tentar ver eles, pegar autógrafo, foi uma correria, assim. E a entrevista foi muito legal por isso, sim, né? Porque o Renato Russo gostou muito do clima da rádio, tanto que ele ficou lá, né? A banda toda estava por ali, e depois a equipe dele, produção, era uma van cheia de gente. E o pessoal foi embora e o Renato ficou lá. Ele disse, não, eu quero ficar aqui, eu não vou pro hotel, vou ficar aqui, tá legal. Ficou lá olhando os discos, sabe, da rádio e contando. Esse disco aqui eu tinha, não sei o quê, eu adoro esse disco aqui, eu não tenho. E ficou lá a tarde inteira. Então foi impressionante aquilo, assim, né, foi muito legal. Quando eu entrevistei o Ian Gillan também, cara, vocalista do Deep Purple, né, cara? E foi do Black Sabbath também. Uma estrela mundial do rock, né? Que foi até o estúdio da rádio, coisa muito rara, porque esses caras não vão até a rádio, né? Ainda mais em Porto Alegre. No máximo, ele no dá Brasil. Uma coletiva no hotel. E o cara foi na rádio. Era um sábado à tarde, né? E ele foi lá. Também foi uma legião de fãs para lá, entendeu? E esse eu tenho foto. Foi um momento, assim, para mim, muito marcante, assim. Hoje, quando eu mostro para algum fã do Deep Purple que eu entrevistei o cara, as pessoas assim, mas como isso? E uma curiosidade, para se entender, precisou intérprete ou tu conseguiu tocar o inglês do cara? Não, precisou, porque senão ia ficar muito complicado, né? O meu inglês é macarrônico, assim, né? Eu posso, quando eu viajo, eu consigo pedir um prato de todos comida. Nós. Converso um pouquinho, mas não para fazer uma entrevista. Sim. Eu não me sinto em condições, assim. Então, tinha uma tradutora, né? E, fica muito mais fácil, assim, né? E foi para mim foi um grande momento, assim. Negativamente também teve, né? Entrevistas que não deram certo. Eu lembro do Sig Sputnik, uma banda Sim. pop, né? Um som eletrônico, assim, que fez muito sucesso nos 80. Os caras chegaram na rádio, assim, não estavam nem aí, estavam, sabe... Eles não estavam muito afim de nada, assim, sabe? Não respondiam nada, só diziam coisas nada a ver, assim. Ou eles combinaram de fazer uma performance de avacalhar, porque isso acontecia, né? E a entrevista não ia para lado nenhum, assim, né? Eu fazia uma pergunta, eles ironizavam, né? E aí a gente, aí eu agradeci, encerrei e seguimos a vida, né? Ou então o cara chega de mau humor, né? E não tá muito afim de falar. Isso acontece muito. O entrevistado que bota ponto final. E aí, não sei o quê, e aí tu dá o gancho pro cara crescer, né? Tu faz a escada, e aí tu vai pra tal lugar, e aí...
Foi legal. E fica tem, assim. tem muito. E tu fica ali pendurado no pincel, né, cara? O Lobão, eu lembrei agora do Lobão uma vez. O Lobão chegou para dar entrevista e olha que o Lobão era um cara falante, e é até hoje, né? Um cara falante, polêmico e tal. Não sei o que houve aquele dia, cara. Ele chegou, assim, tava com um semblante muito abatido, cansado, e não falava quase nada, assim, sabe? Pois é, sabe? E eu tentando ali, né, puxar, tá, mas o teu disco novo tem, né, participação, não sei de quem, e ele, foi bom, foi legal. As pessoas que ouçam aí digam o que elas acham. E foi bem complicado. Mas, assim, teve outras muito boas com o Lobão, né? Eu preciso deixar claro. Aliás, a maioria, sempre polêmico, sempre muito falante, assim. Mas acontece, né? Bom, se alguém quiser entrevistar alguém, não tem muita prática e quer entrevistar pessoas que se auto-entrevistem, desculpe, ou Educar ou Elton Saldanha. São os dois que eu já entrevistei e que eu dei bom dia, boa tarde, boa noite, e depois eu disse, então estamos encerrando, porque eles conduziram o programa. É verdade. O Elton, inclusive eu conto isso, o Elton, fui entrevistar ele, que aliás, Elton, agora no canal no YouTube, temos que fazer o revival da entrevista. Ele começou a me fazer pergunta e aí foi indo, eu fui deixando. E ele falando, daqui a pouco ele me perguntou, mas tu não vai me fazer nenhuma pergunta? Eu digo, não, mas tu que tá entrevistando. Segue Mudou, que tá virou, bom. Eu fui deixando. São muitas histórias, né? E só para acrescentar, assim... Hoje eu estou na 102.3, né, fazendo a Hora do Rush, que é um programa que já tem mais de 30 anos também. E sigo ali, né, tocando rock clássico. Das 6 as melhores do pop, dos 80. Ainda é das 6 às 90, 2000. Às 8? Das 19 às 20. Das 19 às diariamente. 20. E é um programa que também começou lá atrás, né? Em alguns momentos ele ficou fora do ar, quando eu troquei de rádio, alguma contingência, assim, das rádios. Mas, assim, ele está há mais de 30 anos no ar, né? Eu conto só o período em que ele realmente funcionou. Ficou. Então, tem 31 anos já a Hora do Rush. E aí são várias histórias, assim, né? Bom, Mauro, quando o programa Plantão do Rock fez 1 ano, o entrevistado do programa fui eu. E as pessoas, a produção da época, me perguntou, quem que tu quer que te entreviste? Daí eu digo, eu quero que me entreviste o Mauro Borba. E, infelizmente, não fechou a agenda para tu, como convidado, vir me entrevistar, que ia ser uma baita honra. Mas, num ano do canal do sindicato, né? E, consequentemente, num ano... No novo 1 ano de renascimento desse programa, eu tive a grata satisfação de te conhecer e a honra de poder trocar entrevista contigo, né? Porque é troca de informações. Então, mais uma vez quero te agradecer, passar às tuas mãos a singela lembrancinha do sindicato, um Moleskine e uma caneta. E tu, como escritor, eu tenho esperança que esse Moleskine entre na tua biografia um dia que tu escreveu uma nova obra e diga, comecei a rabiscar aquilo num Moleskine do Simers, que foi me passar das mãos pelo Dr. Jeff Presley. Tá aí, ó. Olha aqui, ó. Muito obrigado. Com certeza terá um bom uso. E é a primeira vez que eu dou entrevista digamos, numa instituição, posso dizer assim,
tô falando algo Não, errado. já De corretíssimo. medicina, né? E ainda com um médico, né? É a primeira vez na Não vida. parece, mas sou. Ou seja, sempre tem algo novo para ser feito, né? E nós falamos em pauta, a Cláudia Fleury, Cacau Papelzinho, ela faz a pauta aqui pra mim. Mas eu, Fugiu da pauta pra total. infelicidade dela, eu não sigo a pauta nunca. Mas tem, ó. Eu decorei as respostas para te dar e aí tu mudou tudo. Ô, Mauro, só que pra encerrar o programa, nós vamos encerrar contigo te despedindo e no final, apesar de a gente não saber quando as pessoas, qual é o horário que as pessoas vão ouvir e vão ver o nosso programa, agora nós estamos de tarde, então nós temos que nos despedir com o boa tarde clássico de encerramento do cafezinho. Do Lazer Martins. Do Lazer Martins. Então tá, pessoal, vamos encerrando esse bate-papo aqui, esse podcast muito interessante que a gente fez para vocês aí com todo carinho. Voltamos aí numa próxima oportunidade. Boa tarde.